Olá, eu sou a Tabata e hoje, a convite da Janaína de Viges, eu vou fazer um vídeo indicando um livro de cada país sede da Copa do Mundo 2026. Então, pessoal, hoje começa a Copa do Mundo, né? Já começou, inclusive, no horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo, já começou a Copa do Mundo. Para comemorar essa data, eu, a Janaína do canal História na Literatura e a Mônica do canal Mônica Leitora Erudita, vamos fazer vídeos indicando livros que são ambientados e escritos por autores nos países sede da Copa do Mundo. Eu vou deixar o link do canal das meninas aqui embaixo no box de descrição para vocês também passarem lá para conferir os livros que elas vão indicar. Bom, gente, então como vocês sabem, a Copa do Mundo 2026 está sendo sediada em 3 países, que são México, Estados Unidos e Canadá. Eu vou começar então indicando um livro do México, que é o Como Água para Chocolate, da autora Laura Esquivel. Eu li esse livro no Kindle Unlimited, então eu vou deixar só a capinha por aqui para vocês verem a capa dele, e eu já adianto que o livro é incrível, eu amei demais essa leitura, eu li esse mês inclusive. Como Água para Chocolate é um romance super aclamado, escrito em 1989 pela Laura Esquivel. No Brasil, o livro foi publicado em 1993. E existe também um filme homônimo baseado nesse livro, que foi lançado em 1992. Eu não assisti ao filme, mas ele também fez grande sucesso e eu quero muito assistir. Mas então vamos ao livro, né? Como Água para Chocolate é um livro que mistura realismo mágico com a culinária mexicana. Ele é uma total imersão na cultura mexicana, você se sente ali dentro da cozinha da nossa protagonista, que é a Tita. Ela é uma cozinheira de mão cheia, assim, maravilhosa, e você vai lendo e parece que você vai sentindo os cheiros, os sabores, as preparações que a Tita faz na cozinha da casa dela. Isso porque cada capítulo se inicia com uma receita e conforme vão passando, né, a história vai acontecendo, a gente vai vendo a preparação dessa receita. Por quê? Porque cada receita faz parte de um grande evento na vida da Tita. Então, assim, tá tudo interligado ali na história. E cada capítulo também representa um mês do ano, né? Então você vai vendo essa passagem do tempo, mas não quer dizer que o livro se passe só em um ano. A gente conhece a Tita com 15 anos, que é quando a nossa história começa a ganhar contornos ali complicados, porque quando a Tita completa 15 anos, ela se apaixona pelo Pedro, que também se apaixona perdidamente por ela, mas eles são impedidos de ficar juntos pela mãe da Tita, que é a mãe Helena. É uma personagem, assim, odiável. A Tita é a caçula de 3 irmãs e a mãe Helena acredita numa tradição familiar em que a irmã mais nova não pode se casar porque ela tem que ficar única e exclusivamente tomando conta da mãe. Então a Tita não pode, né, segundo a mãe Helena, ela não pode se casar porque ela tem que ficar só esperando e tomando conta da mãe Helena até a mãe Helena morrer. E assim, não satisfeita em não deixar a Tita se casar com o amor da vida dela, ela ainda oferece a Rosaura, que é uma das irmãs da Tita, em casamento para o Pedro, e o Pedro aceita. Ele depois explica que ele aceitou só para ficar mais próximo da Tita, morar ali na mesma casa que ela, mas isso vai trazer consequências assim que vão reverberar por muito tempo na família da Tita e vai ser uma grande confusão. Como Água para Chocolate é um livro encantador, eu amei as receitas, eu amei os personagens, eu amei ficar com ódio da mãe Helena, eu amei ficar com raiva do Pedro, que não tomava uma atitude, e da Rosaura. É um livro encantador que você não consegue parar de ler e é o puro suco do realismo mágico. Eu achei assim perfeito. Tem cenas de pessoas que choram enquanto estão cozinhando e aí as lágrimas vão escorrendo e formam uma enchente, ou então a pessoa está fazendo uma receita tão melancólica e tão triste que aí na festa todo mundo fica muito triste e tal. É assim, perfeito, só amor. Se você gosta de realismo mágico e ainda não leu Como Água para Chocolate, você não sabe o que está perdendo. É um livro que vale muito a pena a leitura. Eu me encantei, eu não estava nem dando nada por ele, e quando eu li, eu me encantei, foi perfeito, com certeza um dos melhores livros que eu li esse ano. E foi justamente para fazer esse vídeo aqui. Fiquei pensando por muito tempo qual livro eu iria indicar dos Estados Unidos, afinal de contas, acho que é o país que a gente mais lê, né? São autores dos Estados Unidos, é o que mais acaba chegando pra gente, então a gente tem uma ampla variedade de livros dos Estados Unidos, mas eu resolvi então falar de um dos meus livros favoritos da vida, E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. E aí eu escolhi O Vento Levou por quê?
porque como a gente está falando sobre os países sede da Copa, né, e os Estados Unidos é um dos países sede, esse livro aqui conta uma história dos Estados Unidos, né, um livro que é ambientado na Guerra Civil Americana. O Vento Levou foi publicado em 1936 e ganhou em 1939 uma adaptação para o cinema que acabou se tornando mais famosa que o livro. Eu amo os dois. Eu li o livro pela primeira vez, eu fiquei assim muito encantada, eu não conseguia largar, eu devorei esse livro e ele é gigante. Aí eu fui atrás de assistir ao filme também, adorei o filme, mas é lógico que o livro traz muito mais detalhes, mais coisas, então o livro é melhor que o filme, mas o filme acabou se tornando mais conhecido que o livro. E O Vento Levou é um livro ambientado na Guerra Civil Americana, que foi uma guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos. O norte era a União, e o sul eram os confederados, né? Os confederados, eles se separaram da União para quê? Para manter a escravidão. Porque eles eram, em sua maioria, fazendeiros que viviam desse regime escravagista e não queriam que houvesse a abolição da escravidão. Margaret Mitchell, ela nasceu em 1900. O livro foi publicado em 1936, quando ela tinha 36 anos. Foi acusado de capacitismo, né, contra os negros, porque em algumas passagens aqui a Margaret Mitchell dá a entender que os negros, se eles ganhassem a liberdade, eles não saberiam como tomar conta de si próprios, né, pessoas que não sabem tomar conta de si e tal. Tem algumas coisas desse tipo, sim, aqui nesse livro, porque você tem que entender o contexto de onde vem a autora, né, quando ela nasceu em 1900, ela era do sul, então todo o contexto e a realidade dela vem ali disso. Mas é importante você ler com o senso crítico, né, você ter o senso crítico de você ler isso e falar assim, não, isso aqui que ela tá dizendo tá errado. Entendeu? Então, isso é importante. É um livro maravilhoso. A história de amor aqui, o romance, é maravilhoso. É um livro que você não consegue parar de ler. Você fica encantado com a história, você se importa com os personagens. É um livro, assim, eu gosto muito, muito mesmo desse livro. É um dos meus favoritos da vida. Então, aqui a gente vai conhecer a Scarlett O'Hara. Ela é uma jovem, né? Quando no começo do livro ela é uma jovem que tem ali seus 16, 17 anos, eu acho. E ela é super fútil, ela é filha de um fazendeiro super rico, ela só pensa em bailes, em namoros e tal, no vestido que ela vai usar para conquistar, qual namoradinho e tal. O livro começa antes da guerra, né? Então aqui a gente tem o antes da guerra, durante a guerra e o depois da guerra. A Scarlett, né? Então era super fútil, filha de fazendeiros, ela morava na fazenda de Tara, né? Uma fazenda chamada Tara, e conforme o livro vai passando, você vai vendo as transformações, né, que a guerra traz. E a Scarlett, então, que tinha tudo, vai acabar passando por alguns reveses. E a gente vai ver ali a luta dessa personagem para se reerguer. E é uma grande história de amor também, porque a gente vai ver o relacionamento dela com o Rhett Butler, que também é um personagem, assim, bem controverso, assim como a Scarlett. A Scarlett é uma protagonista odiável, ela faz muita coisa errada, mas você acaba torcendo por ela. Eu, pelo menos, adoro a Scarlett O'Hara. É uma das minhas protagonistas preferidas. A gente ama odiar a Scarlett O'Hara. E ela vai se envolver com o Rhett Butler, que também é um personagem bem controverso ali. Enfim, eu acho que é um livro que vale muito a pena. Eu acho que é um livro que é impossível você pegar e falar, não gostei desse livro, porque ele é realmente muito, muito, agora vamos ao livro do Canadá. Eu fiquei um tempo pensando em qual livro eu traria aqui, e eu trouxe outro favorito da vida, que é, então, Anne de Green Gables. Gente, esse livro é um amorzinho. Anne de Green Gables foi escrito pela escritora canadense L.M. Montgomery. Esse livro é um amorzinho, não tem como você não ler esse livro e não sair, assim, encantado com essa personagem, com todos os personagens aqui. Eu gostei demais desse livro quando eu fiz essa leitura. É uma série, na verdade, né? Eu acabei fazendo a leitura só do primeiro livro, quero muito continuar a série, mas já tem uns bons anos que eu li esse livro e ainda não terminei de ler a série, né? Não continuei lendo a série, mas é algo que eu quero muito fazer. Aqui a gente vai conhecer a Anne. A Anne é uma menina órfã que ela vai acabar sendo adotada por dois irmãos, o Matthew e a Marília. Eles são fazendeiros, eles têm uma fazenda que se chama Green Gables, e quando o Matthew começa a ficar um pouquinho mal de saúde, eles resolvem adotar um garotinho para ajudar
no trabalho ali da fazenda. Só que acontece algum erro e quem acaba indo parar lá na fazenda com eles é a Anne. Eles pensam em devolver, né, mas o Matthew logo se apega a ela. A Anne também, né, quando ela descobre que eles queriam, na verdade, um menino, ela faz de tudo ali para ela não ser devolvida pro orfanato. E o Matthew logo se apega a ela e depois ela vai ter que lidar com a Marília, que é um pouco mais rígida, mas ela acaba conquistando todo mundo ali na comunidade. É um livro lindo, tem muito tempo que eu não leio, eu quero até reler para ver se eu continuo a série, mas assim, eu tenho dentro de mim ainda a sensação de quando eu li esse livro. E assim, é uma sensação muito boa. Eu só consigo falar desse livro sorrindo, porque foi um livro que eu amei demais quando eu fiz a leitura. Eu gosto tanto desse livro que eu tenho 2 edições aqui em casa. Essa foi a que eu comprei, que eu li, que é uma edição da Pedra Azul, e eu recebi da Autêntica essa edição aqui, e eu não tive coragem de me desfazer de nenhuma das 2, porque eu gosto muito desse livro. Então eu mantenho as 2 aqui em casa, porque esse livro é só amor. Green Gables é um clássico também, tem a série da Netflix que foi cancelada e deixou todos os fãs órfãos, né? Eu não assisti a série porque eu gosto tanto do livro que eu não quis assistir a série. Mas todo mundo que assistiu a série também ama e só fala bem dessa história. Então, gente, essas são as minhas recomendações. Do México, Laura Esquivel com Como Água para Chocolate. Dos Estados Unidos, Margaret Mitchell com E o Vento Levou, lindo, perfeito, maravilhoso esse livro. E do Canadá, Anne de Green Gables, da L.M. Montgomery. É isso então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Passem lá no canal da Janaína e da Mônica também, que eu deixei aqui embaixo para vocês irem lá ver os livros que elas recomendam. Eu vou ver com certeza os livros que elas vão indicar também desses países. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever. Um beijo para todo mundo. Tchau!